Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo nossos amigos. Beth, seja bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. O Dair, nosso amigo, seja bem-vindo à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. E eu peço licença para vocês, meus amigos, que nós estamos com uma campanha muito séria, junto com a Casa Edgar Armon. Então, meus amigos, nós estamos com essa campanha junto com o Edgar Armon. Nós estamos precisando de cestas básicas. Ou vocês podem doar uma cesta inteira, ou vocês podem doar um item da cesta para ajudar a casa. E também estamos precisando para o bazar, para roupas, calçados, para as grávidas necessitadas, fraldas do PLGG. Os dias de doação são de segunda a quarta, das 19 às 21, e na sexta, das 13 às 15 horas, perdão. E aonde entregar? Na Rua Bolívia, 717, lá no Edgar Armon, fica no Parque das Nações. Muito obrigado pela atenção e fiquem com a companhia maravilhosa dos nossos amigos Beth e Odair. Obrigado, gente. É com vocês. Boa noite, amigos. Boa noite, Odair. Alegria imensa em te rever. Então, hoje nós vamos falar sobre o impacto do exercício físico na mente, no corpo e na vida espiritual. Olha como isso é importante, né? Mas, inicialmente, façamos uma elevação ao mais alto, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que estejam aqui nos amparando, nos sustentando, nos inspirando. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos nos basear no que escreveu Ellen G. White. Ela foi uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela fala dos benefícios dos exercícios físicos na atitude mental, na vida espiritual, né? A gente sempre ouve muito dos benefícios físicos e mentais, emocionais, e ela vai além, dizendo que a vida cristã é semelhante a uma corrida, a uma luta. Paulo de Tarso escreveu a respeito dos atletas, né, que participavam das competições olímpicas lá na antiga Grécia, que eles precisavam de uma severa preparação, precisavam de abstinência, e também os cristãos precisam moderar os alimentos, as bebidas, praticar exercícios físicos para fortalecer o corpo, e olha que interessante, esse fortalecimento do corpo nos permite uma comunhão, né, mais plena com Deus. E o vigor mental e o vigor espiritual tem por base o exercício físico regular, que traz uma série de benefícios. Então, aqui a gente vai falar, né, de quanta coisa boa acontece quando a gente se exercita regularmente. O exercício físico favorece a digestão, melhora a circulação sanguínea, melhora a secreção das substâncias que regulam o corpo, fortalece a musculatura, os ossos, o sistema imunológico, diminui o colesterol negativo, diminui a pressão arterial, com isso previne as doenças cardiovasculares, as arterioscleroses, a diabetes e as osteoporoses. Olha, tem mais, diminui o risco de câncer de seio, de cólon e de pulmão, isso já comprovado. Reduz e mantém o peso ideal. Lógico, né? É preciso também seguir uma dieta adequada. E os benefícios para a mente? A pessoa que se exercita com regularidade sente um bem-estar. E isso tira a sonolência, tira o cansaço, melhora as atitudes perante a vida,
ajuda no estudo, alivia o estresse, combate a depressão, aumenta o nível de energia psicológica, predispõe a mente para a meditação, para o sono reparador, aumenta o vigor sexual, diminui a ansiedade, e o exercício também estimula, né, o cérebro a produzir endorfinas, que produzem essa sensação de bem-estar e de paz interior. As endorfinas regulam a pressão sanguínea, a temperatura corporal, e grandes líderes, vamos citar aqui a Madre Teresa de Calcutá, né, tão franzina, né, e fez tanta coisa. Então, os grandes líderes produzem grandes níveis de endorfinas que favorecem, né, a produção de energia, o aumento da tenacidade, desse poder interior. E além dos exercícios físicos regulares, também a oração, a meditação, o amor, o sorriso, a atitude positiva produzem endorfina. Antigamente, né, a maioria das pessoas trabalhava no campo, cultivava a terra, isso era um exercício físico, mas os tempos mudaram, a maioria das pessoas mora nas cidades, e aí o que se faz? A gente faz uma caminhada. Quem tem um pedacinho de terra pode, né, produzir uma horta, mas nem isso as pessoas têm hoje em dia, né? Tanta gente mora em apartamento, então Verdade. substitui pela caminhada, pelo menos 4 vezes por semana, uma caminhada vigorosa é que vai produzir endorfina e vai levar a uma melhora progressiva das condições cardíacas e pulmonares. Primeiro, é necessário fazer um pré-aquecimento e depois uns 35 minutos de exercício físico. Durante os primeiros 7 minutos, há um consumo da glicose no sangue e depois o que se consome é a gordura armazenada. Mas essa caminhada precisa ser moderada. A pessoa aspira o ar pelo nariz e expira pela boca. Se o exercício físico obrigar a pessoa a aspirar, né, pelo nariz e expirar pela boca, significa que ela excedeu o seu limite. Aí ela já está entrando num estágio de fadiga. É necessário diminuir a intensidade. Então, os exercícios físicos também devem produzir suor abundante. Isso é sinal de que o organismo está secretando endorfina. E o resultado de tudo isso, dessa caminhada, a pessoa se sente mais relaxada, os problemas parecem menores, né? Porque ela se sente mais equilibrada, tem energia, força, entusiasmo para realizar as tarefas diárias, para estudar. E aqui, retomando Paulo de Tarso, que escreveu lá em Gálatas 5:7, vós corrieis bem, quem vos impediu? Aí está um chamado para que perseveremos. Odair, amigo querido, passo a palavra para você. Bacana. Beth, eu não saberia fazer melhor. Vamos lá. Peço agora ao Rodrigo projetar o slide para que a gente possa continuar. Então, aí, amigos, primeiro, obrigado pela oportunidade. É a primeira que eu tenho para passar essa mensagem importante. A mensagem de saúde dela, Ellen White, ficou marcada para todos nós. Inclusive porque, se você procura na literatura espírita ou na literatura em geral, que tenta falar sobre essas combinações do impacto causado, né, pela atividade física no corpo, mente e espírito, você pouco encontra nos dias de hoje. Por isso que fomos, nesse caso, atrás de Ellen White, vendo que ela já, lá atrás, no começo do século XIX, nos apresentou tamanha informação, tamanho condição de informação
que propiciou esse estudo nosso, que é um estudo bastante amplo, muito importante. Então, ela diz, quando o corpo pede ajuda no nosso interior, ao nosso interior, e cuidar do corpo e da alma, né? Pode passar, por favor? Então, aí, né, o impacto do exercício físico, algumas coisas já foram ditas, mas o que precisamos fazer para conservar nossa saúde, que é o apelo de Ellen Goldwhite, nos deixou essa mensagem. O próximo, por favor. Então, olha lá, olha só. Olha uma coisa muito importante que nós temos que considerar. Deixai de transgredir as leis de vosso ser. Deixai de condescender com o apetite desregrado. Ingeri alimentos simples, vestivos de maneira saudável, o que requererá modéstia e simplicidade. Trabalhai de forma adequada a não para que você não adoeça. Na verdade, esse é o apelo. É um pouco contrário a tudo que acontece hoje, mas tudo bem. Olha a chamada dela naquela época, né? Olha só, e nós estamos trazendo isso para os dias atuais e veja como se aplica. Próximo slide, por favor. O que é estilo de vida? Né? Cada um tem uma forma de enxergar. Então, vamos lá. É a soma dos hábitos diários de uma pessoa que podem resultar em saúde, enfermidades ou na sua cura. Quem de nós não está inserido aí? A grande maioria. Então, cuidado aí. Então, é observar o seu estilo de vida. O próximo, por favor. Então, para a escritora, para ela, Ellen White, o estilo de vida completo, ele abrange hábitos de higiene e limpeza, são fundamentais. A gente vê que, olha, desde lá até hoje, isso é colocado em questão. Hábitos de saúde ambiental, sem dúvida, se você não tem todos os recursos, você pode sofrer com isso, e o estilo de tratamento e cura de enfermidade. Que cuidados tem que ter devido à enfermidade que as pessoas são, às vezes, as chamadas comorbidades que podem existir. E tudo isso tem a ver sobre o que nós estamos tratando. Por favor, o próximo. E o que ela diz, né? Que as escolhas, olha só, elas estão sob nosso alcance. Não há como dizer não para isso. Então, vamos lá. Hábitos de saúde pessoal, como, por exemplo, alimentação, atividade física, recreação, lazer, postura. A postura. Quantos de nós não obedecemos à postura? Olha, vou dar um exemplo. Quando você não sabe se sentar, você vai ter problema de coluna. Jesus, todos nós sabemos disso. Então, a postura, a forma de sentar, a forma de você se comportar, às vezes a pessoa passa um dia trabalhando sentado numa posição completamente equivocada. Ela vai ter problemas, que vai trazer problema para a saúde. Uma hora a conta chega, e essa conta vai te trazer problema. O exercício da respiração. Você já percebeu o quanto a respiração é importante? Nós vivemos, né, disso, nós precisamos respirar e expirar. E essa atividade, ela é base na nossa vida, né? Nós já nascemos fazendo isso, mas às vezes nós esquecemos disso. Nós não sabemos encher o nosso pulmão e fazer o uso. Quanto mais respiramos e quanto mais bem respiramos e fazemos o exercício da respiração, melhor será o nosso resultado, como contexto, como tudo. Porque se você respira bem, você suporta as adversidades melhor que vão chegar. Então, uso da água, como que você toma sua água habitualmente? Tem gente que não toma água, que nem eu, já estou numa idade, né? Eu já sou velhinho, ou idoso. Então, eu preciso tomar água, porque a água é fundamental para a nossa resistência. Nós somos compostos de água. 75% do nosso corpo é água. Então, a água tem que estar presente. A água tem que fazer parte. Não que você vai tomar um exagero de água, mas você precisa se hidratar. Caso contrário, os problemas virão. E aí vão acarretar um desequilíbrio no teu organismo, no teu metabolismo. A temperança, o descanso, que é tão importante. Tem pouca gente dormindo, ou dormindo pouco, dormindo poucas horas.
É bem verdade, quanto mais você envelhece, mais você dorme. Essa é uma questão discutível, mas hoje a gente vê muitas pessoas em idade produtivas, né? Vamos chamar idade intermediária, meia-idade, e que elas não conseguem aproveitar do descanso, porque elas não conseguem dormir, porque estão preocupadas com acumulando problemas, acumulando preocupações, ou seja, se preocupando, coisas que ela poderia trabalhar melhor, por prioridades, estabelecer prioridades na sua rotina de vida. Estratégias para enfrentar o estresse, que está aí à nossa vista, ele nos consome, ele nos faz danos, sem dúvida nenhuma, e confiança no poder divino. Aí vem a parte principal, né? Se você não se apegar a algo que é o nosso, né, o nosso Deus, quer dizer, né, acreditar em algo que existe para você colocar para ele as coisas que você não consegue resolver, você não consegue controlar tudo, mas ele, né, nosso Pai, consegue controlar e ajudar, dando força para a gente. É claro que isso é a questão da nossa crença, da nossa fé raciocinada. Podemos passar para o próximo? Principais hábitos na área da saúde preventiva. Então, aí está claro, para obter uma melhor saúde física e mental, Ellen, destaca a importância de alguns hábitos. Vamos para frente. Olha lá, ele mostra coração e mente, coração e cérebro. Para frente, então, por favor. Então, principais hábitos na área da saúde preventiva. Um regime alimentar natural, sem dúvida, nutritivo e variado. O que significa isso? Agora você vai me dizer, podemos fazê-lo? Podemos. Como disse a Beth há pouco, se você tem um lugarzinho para você plantar a tua hortinha, e se você fizer um sacrifício, você consegue. E se você não tiver na sua casa, você tem no vizinho. Você tem um amigo, você tem um conhecido que tem um quintal que planta e que você pode pegar as coisas lá e fazer a sua dieta, que é composto por cereais, frutas, legumes e oleaginosas. E suas combinações entre funções e cores. O que eu quero dizer? Você faz a variação, porque tem época que dá um tipo de legume, tem época que não dá, e aí você faz as suas combinações para você ter uma alimentação balanceada, porque todos os alimentos são ricos em substâncias minerais, todas te oferecem determinada resistência e te suprem de elementos que são muito importantes para a sua subsistência, para o seu fortalecimento, porque é óbvio. E hoje, se você depende de um fast food, o que é? Aquilo que você vai lá comer um lanchinho, não? Porque é rápido, você não tem tempo, e come essas coisas, e vai chegar uma hora que você não tem mais jeito, a coisa acaba contigo. Então, você vai ter gordura no fígado, você vai ter todos aqueles problemas que a gente ouve quando visita o médico. Aí você vai se dar conta que o seu tempo está chegando ao fim. E não é isso que nós queremos. Nós podemos, sim, tomar muito cuidado com isso, com a parte da nutrição, na nossa questão de atividade física, e para a gente conseguir fazer essas coisas ter menos impacto, que é esse que nós estamos falando no nosso trabalho de hoje. Por favor, o próximo. Aí ele segue falando, preparação e apresentação simples, mas atrativa e rica dos alimentos. Um prato colorido, né? De novo, cores diversas. Olha aí, olha quantos pratos você pode fazer de uma forma simples, não precisa ser nada muito bem elaborado, mas o simples funciona. O simples parece difícil, mas é ele que vai colocar disciplina e condição de a gente fazer a nossa vida se tornar melhor, mais produtiva e a gente ser menos reclamão. Correto? Vamos para frente. Principais hábitos na área da saúde. Então, de novo, vida ativa. O que significa? Eu tenho que ter disciplina, me propor a fazer alguma atividade física e traduzir isso numa disciplina. Traduzir exercício físico, seja ele qual for. Claro que ele precisa de alguém para te orientar, sempre vai precisar de alguém, você sempre vai encontrar alguém para te orientar. Um educador físico, eu sou hoje educador físico, mas o educador físico ele pode te elaborar um plano ou uma academia. É que tem gente que não tem condição de frequentar uma academia, mas não é necessário. Aí naquele parquinho que você tem perto da sua casa, tem aqueles aparelhos, e se você receber uma orientação, você vai utilizá-los da sua maneira, da sua forma, vai se exercitar,
Ou seja, você vai fazer um processo de aquecimento, você vai fazer um processo de alongamento, você vai observar seu equilíbrio, e essas coisas todas, elas podem. Você vai observar o horário que você pode fazer, em quanto tempo você pode fazer. Tudo isso vai fazer com que você consiga ter atividade e sem se matar, sem se querer fazer tudo ao mesmo tempo, de uma forma que você se sinta bem, prazer em estar fazendo aquilo. Pode passar, por favor? Aí, continuando, o equilíbrio da saúde mental. Veja bem, pensamentos, sentimentos, emoções, o impacto no organismo físico. Tudo isso tem que estar se conversando. Então, tudo deve estar interligado para gerar harmonia do ser integral. Gente, tem muita gente falando coisas sobre isso, mas a gente tem que parar de ver e trazer para nós. Não é só ver e falar, olha que interessante. Não, não é simplesmente admirar, meu vizinho, meu primo, e não sei quem faz. Não, eu posso ser um que vou praticar isso. Então, estão aí as coisas que podem acontecer com você. Né? Eu estou até com dificuldade de ler agora tudo que eu coloquei aí, mas você está vendo que são os pensamentos negativos, eles jogam você para baixo. Você precisa ter pensamento negativo. Por que razão? E se eu substituir ele por pensamento positivo? A ansiedade. Por que eu sou ansioso? O que me faz ser ansioso? Quem está me deixando ansioso? É alguém que me falou alguma coisa? Mas que interessa? Interessa o que eu faço, não o que o outro diz que eu tenho que fazer. Fobia. Por que eu tenho fobia? Eu tenho que passar a controlar essas coisas. O pânico, o medo. Medo é uma coisa terrível. Todos nós temos medo de alguma coisa. Mas, às vezes, a gente dá muito valor a essas coisas que são negativas. E a gente, os ataques e assim por diante, crise, estresse, depressão, todas essas coisas são controláveis, sim, só depende da gente saber se controlar. Então, se a gente saber trabalhar essas questões em nós, evitando que coisas externas afetem o meu interior, me afetem, é lógico que eu vou ter mais facilidade em lidar com isso. E quando você faz atividade física, você se valoriza sobremaneira. Então, tudo isso que nós estamos falando, você cria uma valorização sua que você fala, puxa, eu consigo fazer determinada coisa. Eu consigo baixar e levantar, eu consigo fazer uma abdominal, eu consigo fazer exercício assim, eu consigo caminhar, eu consigo até correr, andar de bicicleta, coisas assim, é claro, cada um à sua medida, mas são várias coisas que é possível fazer. Pode passar o próximo, por favor? Então, aí, segundo a nossa querida Ellen, que está nos dando essa direção, ela fala que a saúde é a recompensa da obediência às leis naturais e espirituais de Deus. Leve isso em conta. Elas regem toda a nossa capacidade de realização. Lembra, nada é por acaso. Se eu me proponho a fazê-lo, eu vou lutar e vou conseguir. De alguma forma eu vou conseguir. Ninguém, mas ninguém, nesse mundo, em qualquer instante, pode dizer para você, e vou dizer mais, nem o seu pai, nem sua mãe, seja lá quem for, se você for uma pessoa de idade, pode chegar para você e falar, não, você não tem capacidade de fazê-lo. Não, você tem, sim. Você tem capacidade de executar. É lógico, você não vai fazer estupidezas, você vai fazer aquilo que está ao seu alcance, mas você vai medir e vai conseguir medir a tua capacidade. E com orientação, você vai conseguir realizar coisas que você nem imaginava. E você passa a fazer. Com certeza. Entenda isso, essa frase, essa fala dela, ela é muito significativa. Tem que internalizar isso. Por favor. Segundo a Ellen, a enfermidade é o resultado da desobediência das leis. Leis naturais. Quais são elas? Todos nós sabemos. Acho que todos que estão aqui assistindo hoje, espero, saibam o que significa as leis de Deus, né? As leis de causa e efeito. Tudo que a gente não quer para nós, não podemos fazer para os outros. E a gente sabe, né, como receber as coisas, né? O que nos afeta. Então, é importante saber lidar com isso. Então, é saber entender e valorizar cada dia mais essas questões. E a gente tem toda a compreensão para isso, porque o Evangelho está aí para nos ensinar, não é verdade?
Pode passar, por favor? Parece que travou. Não, não travou. Então, o que fazer quando uma pessoa desobedeceu às leis e está enferma? Aí, vamos para a próxima. É preciso, vamos lá, assumir um cuidado ativo, mediante o uso de bastante. De novo, olha lá, a danada da água. A água é um santo medicamento à disposição de todos nós. Haja visto que está sendo falado aí, que o planeta, que o nosso país é tão rico em questão hídrica, que ele vai abastecer, sei lá, capaz de nós estar exportando água. Exposição à luz do sol, tão importante para a vitamina D. Sabemos, o sol faz mal quando ele é mal utilizado. Mas se você souber usar o sol a seu favor, usando no horário correto a exposição, se protegendo, né, por causa dos raios UV. Então, você sabe que a vitamina D é fundamental para você. Ela não pode ser na forma de remédio, na forma de comprimido. É na forma que a natureza te oferece. Respiração correta, de novo a tal da respiração, prática de exercício físico, o descanso, a abstinência a determinadas coisas, o regime alimentar que acabamos de falar, a confiança no poder divino, oração e vigilância e fé raciocinada. Fundamental para que essa combinação mostre para nós o melhor caminho. Próximo, por favor. Aí ela fala de erros comuns, né? E de exceções, as práticas da mensagem dela. Então, vamos lá. Homens e mulheres devem vigiar a si mesmos, estar de contínuo em guarda. É claro, cada um de nós sabemos o que nos pega, o que nos afeta, não permitindo palavra ou ação que dê margem a alguém censurar suas boas intenções. É aquilo que eu estava falando. Vem alguém e fala para você, não faz isso que não vai dar certo. E você vai escutar ele. Escuta o que seu coração, o que sua mente, o que você, tendo plena consciência, pode fazer. Então, o que o professor, o que professa ser seguidor de Cristo, tem de vigiar a si mesmo, conservando-se puro e incontaminado em pensamento, palavra e ação. Ou seja, a gente não vai se deixar envolver por coisas que os outros falam, que nem é comum, né, as pessoas falarem, eu tenho um problema assim assado, eu tomei tal remédio e funcionou. Aí você passa isso para outra pessoa, mas essa pessoa é individual. Ela tem um problema que não é igual ao seu. Você não pode passar uma medicação que você toma para outra pessoa. Nós temos que parar com isso. Hoje é muito comum isso, né? Uma pessoa fala, eu tomei tal coisa e resolveu o meu problema. E você vai seguir ela? Não. Você tem que seguir você tem que ter o raciocínio lógico e pensar o que é bom para mim. Isso aqui que ela fez é bom para ela, mas pode não ser bom para mim, então você não vai praticar isso. Coisas assim. Esses são os cuidados que você tem que ter. Por favor, o próximo. Lá, outra coisa. Fanatismo e críticas destrutivas são condutas inadequadas na propagação da mensagem. Essas atitudes só aumentam a resistência no processo educativo de mudança. Nós aqui estamos falando de mudança, sim. Mudança de hoje, se eu não faço isso, por exemplo, atividade física, mas eu quero fazer, é uma mudança que você vai ter que fazer. E as mudanças causam dor. Podem causar dor porque a mudança é necessária por causa da transformação que nós temos que passar. Nós vamos parar de fazer algumas coisas, que nós vamos sair da zona de conforto e vamos se expor. Então, nós temos que fazer um certo sacrifício. Que esse sacrifício seja parar de comer bolacha, parar de se entupir de coisas que te fazem mal e você sabe. E coisas assim, que são coisas que a gente pode praticar com certeza, com toda a segurança e que vai fazer com que a gente vai se sentir melhor. É que nem todo mundo quer perder peso, todo mundo quer emagrecer, mas parece que a gente faz ao contrário. Faz de tudo para engordar, não é para ganhar peso. E quanto mais peso você tiver, mais seu coração tem que trabalhar, mais seu pulmão vai ter que se esforçar para gerar o sangue arterial e purificar o sangue venoso, e assim por diante. Então, aqui tem muito cuidado, e cabe a nós termos esse cuidado com nós. Porque se você não fizer, quem vai fazer por você? O próximo, por favor. Então, o sentimento de superioridade também não ajuda. Viver a mensagem de saúde não é prova de discipulado. A humildade sempre será nosso guia de conduta. Isso é uma verdade, ou seja, ninguém é melhor que ninguém.
Eu não posso ser maior, que nem aí mostra a figura. Vocês estão vendo o gato se olhando e vendo o leão. Quer dizer, ele não nasceu leão, ele nasceu gato. Então ele vai continuar sendo gato, o leão vai continuar sendo leão. E você vai continuar sendo quem você é, mas você vai ser melhor com as ferramentas que nós estamos te mostrando. Pode passar, por favor? Aí ela fala, dá um exemplo, né? Um exemplo típico. Consumo de leite, ovos e açúcar. É sempre uma briga hoje. O açúcar faz mal, o sal faz mal, a fritura faz mal e tudo. E muitas coisas fazem mal. Tudo que é excesso faz mal. E nós temos que procurar equilíbrio nas nossas atitudes. O equilíbrio é o ponto, é você sair da polarização, é fugir dos extremos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu quero meu espírito sobre meu domínio. Eu quero trabalhar. E está ao nosso alcance trabalhar nessa questão. É nós que fazemos a escolha. Não é ninguém que vai fazer a escolha para você. É você que vai fazer. Claro que você pode receber orientação e deve buscar uma orientação sempre. Mas o que ela está falando aqui? Já está falando do equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio é o centro. Nem tanto lá, nem tanto cá. Eu vou fazer aquilo que vai me fazer bem. Aquilo que vai me tornar uma pessoa melhor. Pode passar, por favor? De todos os povos da terra, devem ser os reformadores os mais abnegados, os mais bondosos e os mais corteses. É a ciência do bom viver. Isso já falava lá atrás, né? Os nossos apóstolos, correto? Podemos passar, por favor? Deixar que o Espírito Santo ajude as pessoas a fazer as mudanças progressivas do tempo, no tempo apropriado. Aí ele fala, né, da fortaleza, da sabedoria que todos nós temos, né? Aí mostra essa ave, olha aí, você pode ler se você puder aumentar. Aí você tem a fortaleza, a sabedoria, a ciência trabalhando a seu favor, né? Ter Deus como o mentor principal, o teu provedor principal, ter o entendimento das coisas, o autoconhecimento é fundamental para você ter a sua opinião própria, para você dizer o que serve e o que não serve para você. Eu não sei se eu já estou... Acho que já está quase terminando, né? Ainda deve ter mais um slide, eu acho. Então, para Ellen White, Cristo é o chefe da profissão médica, certo? Olha lá. O médico apenas colabora com Cristo. Lembra? Ele dizia, né? Os sãos não precisam de médico, mas todos nós somos doentes. De alguma forma somos, sim. Acredite que somos. Eu posso estar falando aqui, mas eu sou igual a vocês. Eu sou imperfeito. Então, eu também tenho que me policiar. Eu também quero estar melhor. Caso contrário, eu gero problema para mim e vou gerar problema com quem está comigo, com quem vai cuidar de mim. E é isso que nós queremos, afinal, que os nossos filhos, ou sei lá, nossos netos, seja quem for, nossos irmãos, ou seja, quem está conosco, você quer apresentar problemas para eles? Não, a gente tem que fazer justamente o contrário, né? Fazer de tudo para que a gente se resolva sozinho. Então, o que está falando é que o médico apenas colabora com Cristo, então sustentador de todos os sistemas imunológicos e reparadores do nosso corpo. Em síntese, o médico precisa tratar a doença. Isso já é uma cutucada na classe médica, né? Tratar a doença, mas principalmente o ser humano. Na verdade, a maioria dos médicos ele persegue tratar a doença. Ele não olha tanto para o ser humano. Então, por isso que há tanta coisa que hoje a gente vê, quem vai se consultar com o médico percebe que às vezes ele nem olha nos teus olhos, ele nem te vê, ele já está dando um diagnóstico, passando os exames que você tem que fazer, os remédios que você tem que tomar. Então, são coisas que a gente, justamente, se a gente seguir essa questão que nós estamos aqui levantando, você não precisa mais visitar seu médico assim com tanta frequência e ficar dependendo de medicação para curar dores e males que você acredita ter. Você vai evitar de tê-los. Isso é o mais importante. Tanto o vigor mental como o espiritual dependem em grande parte da força e atividade física. Pronto. O corpo material precisa receber o cuidado necessário para que a evolução espiritual possa acontecer. Será que fica claro isso?
Você teve um corpo que foi cedido para você. Quando você saiu da pátria-mãe, o dia que você veio, você chegou aqui puro e ignorante, sozinho, um corpício, uma coisinha, um docinho, uma coisa de, né, fofa. E depois aí você foi crescendo, aprendendo, desenvolvendo, você cresceu, aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu, e aí você começa a castigar seu corpo, que todo mundo sabe como, através das coisas que nós estamos conversando aqui. Então, você vai devolver esse corpo? Não, você vai devolver um espírito. Porque dessa terra você não vai levar nada, mas o teu espírito ele tem que ir com tudo aquilo que você soube trabalhar em você. Então, quando o teu corpo, quando você partir dessa para pátria, para voltar para a pátria mãe, que o seu corpo, lógico, o material, ele vai perecer, mas o seu espírito tem que estar enriquecido de conhecimento, de autoconhecimento, de coisas boas que você realizou para você e para o próximo. Aí já é né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É acreditar, né? É a chamada fé raciocinada. Isso é de Deus. Então, aí eu de novo estou fazendo, acho que é o último slide, só mais um comentário e terminamos essa parte. Esse material foi baseado em um estudo realizado por Ellen White. Ela nasceu em 1827 e veio a óbito em 1915. Ela foi autora americana e cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Junto com outros líderes, ela foi influente dentro de um pequeno grupo de primeiros adventistas que formaram e que ficou conhecido como IASD. Defensora da teologia da evangelização, vida cristã, educação e saúde. Ela possuía uma espiritualidade e mediunidade não declarada. Eu nunca vi, ela era médium, era mais, entende? Ela pertencia à igreja adventista, mas temos aí um exemplo nato de uma médium, de um ser preparado, enviado por Deus para fazer esse trabalho maravilhoso, assim como outros até que a própria Beth citou, outros que fizeram toda a diferença e que fazem, e tantos outros que virão, que farão a diferença para a gente tornar esse mundo melhor. Então é preciso essa ligação de entender que nós somos seres espirituais numa experiência carnal aqui na Terra e que nós temos que evoluir espiritualmente para conseguirmos galgar as outras posições onde nós imaginamos ir para o planeta de regeneração e assim por diante. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês. Eu agradeço toda a atenção e aproveito aqui para fazer o que foi pedido para mim fazer, uma vibração importante nesse momento de união e de entendimento. Eu espero que a mensagem passada possa ter atingido corações e mentes de todos os presentes, e que ela possa tocar fundo e que possa fazer com que a gente comece a se movimentar. Eu saúdo aqueles que já fazem atividades, se cuidando e trabalhando, mas aqueles que ainda não o fazem, que acreditem no seu potencial e que deixem de ouvir as mazelas dos outros, passem a ouvir aquilo que você tem de melhor, que é o seu interior. É entender o que você, do consciente e do inconsciente, é começar a entender essas duas coisas que devem caminhar juntas, mas que você dê mais oportunidade para você, para que você se valorize, porque você é um filho de Deus e merece ser feliz. Com a graça de Deus, Pai, agradeço a atenção de todos. Obrigado. Namastê.